Olá, alunos e alunas de filosofia antiga e medieval. Estamos falando sobre as tarefas da filosofia medieval, porque toda forma de conhecimento está dentro de um tempo histórico, de alguma maneira como fruto desse tempo histórico, e também como uma força capaz de determinar os contornos desse tempo histórico. Não se explica um tempo histórico sem as ideias que circulam nesse tempo histórico, mas as ideias que circulam nesse tempo histórico, elas são determinadas por esse tempo histórico. Há um processo de aproximação da cultura em geral, através da política, da religião, da arte, dos hábitos e dos costumes, que vão formando um bloco, vão formando uma atmosfera, uma estrutura ampla que circula na sociedade, que todos os pensadores, cada qual na sua vertente mais específica de conhecimento, deve perceber e deve dialogar. Nenhum pensamento tem que ser um pensamento isolado, unilateral, nenhum pensamento, parafraseando o poeta, é uma ilha. Todo pensamento está cercado de outros pensamentos e nasceu de outros pensamentos e vai gerar novos pensamentos. Falando dessa tarefa da filosofia medieval, nós havíamos dito que, em primeiro lugar, seria coadunar razão e revelação, entendendo que esses dois elementos fazem parte de um processo de criação divina. Deus é o Deus da revelação bíblica e é também o Deus da razão. Vimos também que é uma questão para eles, esses filósofos medievais, de fazer uma inserção dos conceitos cristãos na filosofia clássica, e foram direto em dois grandes pensadores do mundo antigo da Grécia, que seriam, respectivamente, Platão e Aristóteles. Tomás de Aquino, olhando para a filosofia de Aristóteles, e o Santo Agostinho, olhando para a filosofia de Platão. E ambos fizeram o processo de diálogo, o processo dialético de aproximação desses universos conceituais em tempos diferentes, mas mostrando que o diálogo e a construção do novo ali seria possível. E foi, de fato, a escolástica entra para a história como um momento extraordinário de aproximação, de interação entre razão e fé, sem uma perspectiva de conflito, antes numa perspectiva de harmonia. Um terceiro elemento seria, dessa tarefa da filosofia medieval, construir uma lógica de diálogo e não de monólogo na elaboração do discurso da fé. Então, se elabora o discurso da fé não mais a partir de um monólogo, agora é a partir de um diálogo entre os filósofos e um diálogo entre a teologia e a filosofia. O tempo todo que está havendo aí é diálogo. A própria natureza da filosofia é uma natureza de diálogo. E esses filósofos medievais cristãos vão colocar o cristianismo em diálogo com a filosofia grega. Então vão fazer sempre essa tentativa de colocar ideias para serem debatidas, discutidas e pensadas. O cristianismo discutindo e pensando a partir do aristotelismo e a partir do platonismo. Então, é uma questão de construir uma lógica nova de exposição da fé, que não está mais falando sozinha, mas agora essa fé se constrói em diálogo, em conversação com outro campo, outro horizonte de conhecimento. E daí nasce essa questão extraordinária que entra para a história da filosofia com o nome de escolástica. A tarefa da filosofia medieval também é aprimorar a condição moral do ser humano, criando bases para uma ética pautada na fé e na razão. Durante todo o período medieval e parte do período que antecedeu a construção, elaboração e efetivação da Idade Média, o cristianismo presente ali tinha como fonte para elaborar os sistemas de moralidade, para definir as esferas comportamentais, o ideal da revelação, a vontade de Deus. Deus como fonte a partir do qual se constrói um discurso e uma praxis ética. Mas agora, nesse mundo escolástico, mais precisamente, a filosofia entra com toda a sua força geradora de plausibilidade racional para apontar também a razão como um elemento a mais que justifica essa definição de um rigor ou de parâmetros éticos. Então, a filosofia agora estará como uma força a mais, juntamente com a revelação,
para dizer quais são os limites do comportamento moral. E isso porque a filosofia foi trazida para dentro do cristianismo, ou se pode dizer que o cristianismo foi levado para dentro da filosofia. O fato é que essa aproximação, que essa união, que essa interação entre filosofia e cristianismo é geradora de um reforço do sentimento ético, e agora ele não é apenas um elemento que decorre da concepção da existência de um ser supremo que determina qual deve ser o comportamento moral humano, mas a própria razão apontaria para aquilo que é necessário e aceitável dentro da vontade divina do comportamento do ser humano. Então esse é um ponto importante de aprimoramento da condição moral do ser humano. Um outro elemento importante seria constituir uma blindagem intelectual para o cristianismo. O cristianismo sempre sofreu críticas, nem sempre e nunca, na verdade, houve uma hegemonia completa, indiscutível, em que não houvesse nenhuma contestação ao cristianismo. Onde ele esteve, ele teve que lidar com críticas, teve que lidar com desafios intelectuais face às suas proposições, teve que lidar com as divergências que apareceram para definir ou para explicar aquilo que o cristianismo explicava dessa ou daquela maneira. Então, sempre as ideias cristãs estiveram presentes em cenários que outras ideias estavam circulando, com maior ou menor liberdade, dependendo do tempo histórico que estamos nos referindo. Mas mesmo no mundo medieval, se tem contestações a um padrão ortodoxo clássico representado pela igreja hegemônica do período. Há grupos ali que estão desafiando isto ou esta lógica a partir de algumas considerações e conceitos, ainda que dentro da fé cristã, ou ainda que dentro de uma certa presença do elemento religioso. Estaria fora de tempo a ideia de um pensamento ali laico, de um pensamento naturalista radical, de um pensamento materialista que deixasse de lado as instâncias metafísicas de pensamento. Então, essa blindagem intelectual para o cristianismo é uma tarefa também da filosofia medieval, dar ao cristianismo uma fortaleza de expressão do seu conteúdo de fé, de tal maneira que esse conteúdo de fé pudesse resistir aos ataques, que houvesse respostas adequadas para mostrar o quanto o cristianismo é racional e deve ser assumido como verdade indiscutível. Ou então que se discuta para se ampliar e evidenciar realmente a potência da sua veracidade e para desfazer os enganos que a razão pudesse constituir ao analisar o fenômeno da fé cristã. Outro elemento seria expandir o conteúdo da fé cristã, legitimado por uma ação de razão universal. A razão entrando aí agora como um elemento que vai tentar dar uma universalidade para aquilo que se fala de religião, de Deus, dos assuntos da vida em geral, da moral, da ética, da política, da cultura, em nome do cristianismo. Então, o cristianismo seria o construtor de uma cosmovisão que a filosofia medieval não está contestando, ao contrário, está afirmando por vias de um exercício mais expressivo de autonomia racional. A razão está sendo chamada para, a partir dela mesmo, mostrar que o cristianismo é verdadeiro e indiscutível nas suas expressões de veracidade. Então, nesse sentido, é um elemento fundamental para que se pense a possibilidade de que a fé cristã, através dessa ação dominada pelo exercício racional, que ela possa ser tida como verdade em qualquer contexto histórico, em qualquer contexto cultural. Dar universalidade à fé é um outro elemento. Então, no próximo vídeo estaremos encerrando esse ponto e esse assunto interessante.